Se distinguirmos vários períodos neste amplo espectro, é somente para propósitos de uma discussão. A vida tem apenas dois pontos fixos, nascimento e morte. Quando falamos de uma fase oral, nos referimos a um período na vida do organismo, durante o qual este é o mais dependente, quando sua necessidade de incorporar modos de se manter vivo domina suas atividades. À medida em que cresce e se desenvolve, aos poucos alcança um período de balanço energético com seu meio ambiente. Uma vez cessado o crescimento físico, o organismo se vê obrigado a descarregar o excesso bruto de energia resultante das atividades relacionadas à sua manutenção. É uma qualidade dos processos vitais produzir mais energia do que é necessária para o crescimento individual. Quando o protozoário atinge este nível, mantém um balanço energético através da divisão celular. Nos metazoários, a sexualidade e a reprodução servem a esta função. Podemos descrever esta fase da vida do indivíduo como a fase genital. Os processos vitais são contínuos. A genitalidade não emerge no auge do seu funcionamento, como fez Minerva a partir da sobrancelha de Júpiter. Não sei em que idade a criança primeiro começa a se conscientizar de seus genitais. É certamente durante o período inicial da fase oral. Com 1 ano de idade e ainda mais cedo, um bebê do sexo masculino pode ter uma ereção verdadeira. A partir dos 2, 3 ou 4 anos de idade em diante, as crianças exibem um interesse considerável por sua atividade genital. É óbvio que esta é uma função que amadurece vagarosamente. No entanto, existe uma idade que varia de criança para criança, quando ela entra na fase genital. Logo em seguida, a genitalidade se estabelece mesmo que a função ainda não esteja amadurecida. A partir deste momento, a primazia dos genitais se fortalece na medida em que o organismo adquire força, controle e coordenação de seus movimentos. Diminuindo a oralidade, aumenta a genitalidade. Equacionamos oralidade e dependência, genitalidade e independência. Dentro do período que vai do nascimento à adolescência, podemos distinguir as mudanças através de vários acontecimentos. O aparecimento dos dentes aos 6, 7 meses, o início das funções de andar e falar, a aquisição do controle esfinteriano, interesse por jogo com outras crianças, início da escolaridade, erupção da dentição permanente e etc. Se pudermos ajustar nossas exigências culturais das crianças aos ritmos naturais de crescimento e desenvolvimento, muitas doenças mentais seriam evitadas. Qualquer interferência séria com o processo de crescimento produzirá um problema caracterológico patológico, que poderá persistir durante toda a vida. Vejamos que formas estas interferências podem assumir. Dissemos que a criança, logo após o nascimento, depende da sua mãe para sua manutenção. Manutenção para o bebê e para a criança é mais do que alimentação simplesmente. A criança precisa de amor, segurança, satisfações narcisistas. Chame-se como quiser. Compare os estudos de René Spitz sobre os efeitos da privação que podem custar a vida à criança. A relação da criança com sua mãe é libidinal. Está envolvido um processo energético. O contato do bebê com o sistema energético de sua mãe excita a energia de seu próprio sistema e o incita a procurar um ponto de contato. Se este é no seio, a carga energética na boca do bebê fica muito forte. Tem início a pulsação longitudinal do centro para as extremidades. O princípio de realidade começou a operar a despeito da falta de conscientização momentânea por parte do bebê, da realidade exterior do seio e do bico do seio.
crescimento, maturação e estabelecimento das bases bioenergéticas do princípio de realidade seguem uma lei biológica bem conhecida. O desenvolvimento procede da cabeça, extremidade superior, para a cauda, extremidade inferior. A criança necessita de contato físico com sua mãe, tanto quanto de água e ar. A intimidade necessária é melhor alcançada através das funções de amamentação, sendo que a substituição do seio pela mamadeira enfraquece muito o contato. Porém, em casos onde a criança é pouquíssimas vezes segurada no colo, a perda de contato com a mãe é uma privação bastante severa. A amamentação no peito tem muitas outras vantagens, de um ponto de vista bioenergético, quando comparada com a da mamadeira. A criança amamentada no peito tem mais controle sobre sua ingestão de comida do que a amamentada em mamadeira. Ela pode ingerir tanto quanto queira. No entanto, mais importante ainda é o fato de que o seio é sugado com toda a boca, a língua pressionando a contraparte posterior do palato duro. O bico de borracha da mamadeira é sugado principalmente com os lábios apenas. O primeiro procedimento é muito mais ativo que o segundo. Aqui temos então as questões importantes. Quanto de contato com a mãe necessita o bebê, a fim de evitar sentimentos de privação? Como corolário, dever-se-ia saber quanto tempo deve a mãe continuar a amparar, amamentar e carregar a criança. Minhas respostas chocarão alguns leitores, mas também responderão pelo elevado número de problemas de saúde mental. Respostas exatas dependem de cada criança em particular, mas podemos dar uma ideia geral aproximada. Somente a criança é quem realmente sabe quanto contato ela precisa ter. Algumas precisam mais do que outras. O bebê demonstra sua necessidade chorando. Uma criança pode se manifestar tanto oralmente quanto através da gesticulação. Qualquer criança chorando nos indica sua necessidade de uma certa atenção. Deixar uma criança chorar sem responder provoca um sentimento de desespero e falta de ajuda. Se esta passa a ser uma prática regular, o bebê ou a criança param de chorar. Mas qual é o sentido disso? Este é o sentimento de qual é o sentido disto. Persiste até manifestar-se como uma razão para a resistência na terapia analítica. Não hesito em dizer que não se estraga uma criança com amor, mas este deve ser genuíno, ou seja, deve ser um sentimento terno que vá ao encontro das necessidades da criança e não ao encontro do que a mãe pense que a criança precise. Embora as exigências de um bebê sejam nosso único indício para entendermos suas necessidades, temos meios objetivos de determinar se estão satisfeitas ou não. Uma criança feliz é uma criança sadia. Uma criança satisfeita é bonita, com olhos brilhantes, compleição saudável, vivaz e alerta. Durante quanto tempo a mãe deverá continuar a satisfazer as necessidades da criança? Direi que também aqui são as necessidades da criança que determinarão a resposta. Deve ser reconhecido que as condições de vida civilizada exigem das mães um tipo de vida que as impede de se devotarem aos seus filhos como podem fazê-lo as mães primitivas. Por outro lado, os bebês e as crianças ainda não estão aculturados e suas demandas diferem em quase nada das que são feitas por crianças nascidas em culturas mais simples. O resultado é que frequentemente a mulher moderna entra em conflito com seus filhos, a despeito do fato de que, aos 3 anos de idade, não acontece nenhum fato biológico relevante. Esta é uma idade significativa na história da criança. As mães primitivas geralmente amamentam e carregam seus filhos até esta idade. Mais ou menos por volta dos 3 anos,
A criança adquire controle dos músculos esfinterianos, uma boa coordenação locomotora e a compreensão adequada da palavra falada. Também nesta idade, a criança começa a mostrar seu senso de independência e o sentimento de responsabilidade perante suas próprias necessidades. A pesquisa analítica demonstrou que o conflito edipiano surge por volta deste período. Tais considerações levaram à conclusão de que a função genital passa a estar estabelecida mais ou menos nesta idade, ou seja, de que a primazia genital foi alcançada. Bioenergeticamente, isto quer dizer que o balanço energético longitudinal está, a partir deste momento, ancorado na cabeça em cima e nos genitais embaixo. A questão levantada pela crescente independência da criança está biologicamente relacionada à sua genitalidade em desenvolvimento. O conhecimento da estrutura e tipos de caráter deriva de observações clínicas. Por exemplo, nos casos em que o padrão comportamental do indivíduo se caracteriza por sentimentos de privação, um forte medo de perder o objeto de amor, vazio interno e desespero. Descreveremos a estrutura de caráter como sendo do tipo oral. Essas pessoas são dependentes em seus relacionamentos. Estão sujeitas a marcantes mudanças de humor, da elação para a depressão. Estudaremos uma história de caso detalhada deste tipo de caráter no próximo capítulo. No momento, podemos dizer que, para produzir uma tal postura de caráter, a privação deve ser muito severa e ocorrer durante os primeiros 6 meses de vida. Se for mais amena e ocorrer mais tarde, a estrutura do ego estará mais forte e desenvolvida, embora possa mostrar um certo grau de oralidade na forma de traços orais. A base bioenergética desta estrutura de caráter é uma fraqueza no poder do movimento energético pendular do sentido longitudinal. Nem a cabeça, nem os genitais estão suficientemente carregados. A função de realidade está na dependência da atitude do ambiente. O caráter oral aceita a realidade somente se esta lhe é favorável. O meio desfavorável é rejeitado, mas não há negação alguma da realidade, tal como pode se ver na esquizofrenia. Compare o quadro acima exposto com a criança que não se defronta com uma frustração grave, senão depois dos 3 anos de idade. Esta é a época na qual, como vimos, a criança já ultrapassou o estágio da primeira infância, bebê, e existe certa independência, dado que pode falar e entender a palavra falada. Os pais esperam que possa começar a obedecer às suas ordens. A criança deverão ser ensinados os modos de se viver civilizadamente. Masturbação e brincadeiras sexuais são proibidas. São reforçadas a boa educação e as boas maneiras. Sua recém-descoberta independência e seu interesse consciente nos genitais forçam-na a entrar em conflito com seus pais. Embora nunca se dê uma surra num bebê de colo, ou mesmo numa criança bem pequena, a de 3 ou 4 meses pode começar a ter sua dose. Se a sua função genital já se estabeleceu definitivamente, não há como escapar da realidade. A criança enfrenta frustração, privação e pressão, enrijecendo-se. A energia não é deslocada nem da cabeça nem dos genitais. A criança pode esconder seu interesse genital, reduzir sua carga ou passar a ter uma franca atitude de desafio, mas jamais desiste. É isto o que queremos dizer quando falamos de que mais ou menos por esta época o movimento bioenergético está ancorado nas 2 extremidades. A rigidez é tanto física como emocional, e os diferentes tipos de caráter deste grupo são marcados pela inflexibilidade de suas estruturas de ego. Devido ao fato de ser a rigidez a característica dominante deste grupo,
denominamos de estrutura de caráter rígida. Este grupo amplo inclui vários tipos clínicos: o homem fálico narcisista, a mulher histérica, o caráter compulsivo, o neurótico obsessivo, o caráter anal e etc. Todos estes subgrupos clínicos têm como seu denominador comum a rigidez estrutural, caracterológica e somática. O tipo rígido de caráter difere em muito do oral. Na mesma idade em que o caráter oral se afasta da realidade face a condições desfavoráveis, o rígido se enrijece ainda mais e continua mantendo o contato. Por esta razão, sua função de trabalho é geralmente boa e são menos sujeitos à flutuação de humor. Constituem o grupo que foi anteriormente descrito como tipo bloqueado afetivamente, em contraste com a impulsividade que caracteriza o caráter oral. Em função da rigidez, diminui a mobilidade e o indivíduo se queixa de sentimentos de falta de vida, mas não de vazio interno. É claro que o grau de rigidez varia de um indivíduo para outro, e no mesmo indivíduo em condições diferentes. Fenichel observou essa diferença na reação. Em casos extremos, escreve, a rigidez é total. Em casos menos extremos, poderá ser preservada uma elasticidade relativa, de modo que os padrões rígidos se tornam mais pronunciados no momento em que a ansiedade é sentida, podendo ser mais ou menos descontraído quando uma experiência o reassegure ou lhe seja agradável, lhe permita amenizar a barreira. Foi o reconhecimento desta rigidez caracterológica que levou Reich a formular o conceito de couraça muscular e igualá-lo ao de atitude psicológica. Mas é somente a este tipo de estrutura que se aplica o conceito de couraça, porque o caráter oral não tem esse tipo de defesa. Os indivíduos que têm tal tipo de couraça muscular experienciam muito pouca ansiedade, já que pertence exatamente à couraça, a função econômica de bloquear a ansiedade. Na mesma medida em que isto ocorre, seu contato com o mundo externo também está limitado, e na presença de pessoas mais espontâneas, estes indivíduos reconhecem a si próprios como sem vida, maçantes, inferiores e etc. É esta experiência que os traz à terapia. Se a couraça é desmanchada durante a terapia, a ansiedade é imediatamente produzida. No caso de um paciente nestas condições, o mero abrir a boca e arregalar os olhos produziu uma forte reação. Ele deu um grito de pavor. Seu corpo estremeceu por inteiro. Ela me pediu para não repetir a experiência porque ficava muito amedrontada. Quando a couraça muscular é incompleta, seu poder de bloquear a ansiedade é menor. As reações emocionais e a formação de sintomas são mais frequentes e podem dominar o quadro. Se aumenta a pressão no indivíduo que tem mais couraças, pode resultar uma situação perigosa. Uma mulher de mais de 30 anos veio em busca de ajuda porque tinha palpitações, insônias e o sentimento de que se quebraria em 1000 pedaços a qualquer momento. Não foi difícil, nestas circunstâncias, abrir a comporta e liberar a enchente de lágrimas que fizeram surgir os sentimentos de vergonha e culpa por se ter deixado amolecer. Durante toda a sua vida, havia carregado um grande fardo de responsabilidade com uma atitude de pavorosa determinação. Seu marido havia estado severamente doente durante os últimos 6 meses, e ela havia tomado conta dos negócios, cuidado da casa e das crianças, e tratado o esposo com um ânimo tal, que era de se notar. Não é de se admirar, portanto, que estivesse próxima de estourar. Conquanto admirável, uma tal fortaleza de ânimo resume uma séria ameaça ao indivíduo. A rigidez não pode ser indefinidamente mantida sem o perigo de uma explosão emocional ou física. Há um tipo intermediário de estrutura de caráter que não se apresenta à rigidez,
mas também não tem a flutuação de humor, nem tampouco o afastamento da realidade que identificam o caráter oral. Não há queixa de vazio interior, bem como não há sensações fortes de privação. A ausência de toda rigidez se manifesta pela tendência de desmoronar, quando aumentam a tensão interior ou a pressão externa. O homem pode perder sua ereção imediatamente antes da penetração. Bioenergeticamente, existe uma falha na pulsação energética em ancorar com segurança na cabeça e genitais. A função genital não está superdeterminada, como no caso do caráter rígido, nem é condicional, como no tipo oral. É hesitante, como todo o resto da personalidade. Há avanços e recuos, esforços e fracassos, que durante um período longo de tempo revelam um padrão de fracassos sucessivos. É um tipo de estrutura que denominamos masoquista. Introduz um novo fator nos determinantes da estrutura do caráter. A privação produz oralidade. Frustração ao nível genital leva à rigidez. O primeiro é um fator mais poderoso durante o primeiro ano de vida. A frustração é um fenômeno édipico. Em nossa cultura, podemos introduzir um terceiro fator entre o primeiro e o terceiro anos de vida. Surge da mãe superprotetora, super solícita e super cuidadosa. O interesse material pelo bem-estar da criança é substituto da ternura e afeição que acompanhavam a crescente independência do novo indivíduo. Tem sido chamado de opressão ao invés de compreensão. Assume a forma de alimentação forçada, ansiedade e interesse pelo funcionamento intestinal e um cuidado supervigilante para que a criança não se machuque em suas atividades físicas. Isto tudo é feito em nome do amor, mas seu efeito é suprimir o ego infantil em desenvolvimento. Logo surgem resistência e rebelião, sendo impedidas a autoafirmação e a autorregulação. Sob o domínio do "a mãe sabe o que convém", o espírito da criança é literalmente esmagado. O masoquismo se origina de experiências que acabam com o ego da criança antes que esta tenha podido estabelecer-se firmemente na genitalidade. A supressão difere da privação no sentido de que a força física é usada para efetivar os objetivos maternos. Embora não haja falta de atenção para com a criança, esta é centralizada em suas necessidades materiais, com a total exclusão das necessidades espirituais mais delicadas. A supressão difere da frustração, na qual o objetivo é ajustar as atividades instintivas da criança a formas adultas. A supressão almeja tornar a criança submissa ao conhecimento e sabedoria superiores da mãe. Embora não haja privação real, a desaprovação e a ameaça de privação são empregadas para forçar a obediência. A batalha não é facilmente ganha. Antes que seja alcançada a submissão, há intensas crises de birra, reações de raiva e etc. Estudaremos este problema com mais detalhes no próximo capítulo. É importante reconhecer que o processo que conduz ao masoquismo se inicia no segundo ano de vida. É um problema pré-genital que origina de uma estrutura pré-genital. Designamos como estrutura de caráter masoquista ao padrão de comportamento que se compõe de esforço e derrota, tentativa e fracasso. Sua qualidade subjacente é o medo de autoafirmação em qualquer de suas formas. O caráter oral se afirmará sob condições favoráveis, o rígido por um caminho difícil, dirigido e compulsivo. A compulsão não é um traço característico do masoquista, é uma formação reativa a ele. No masoquismo, a ansiedade é intensa em todas as situações onde a agressão é necessária. A compulsão é uma forma de rigidez que minimiza a ansiedade.
O masoquismo, enquanto estrutura de caráter, não é raro. Entretanto, o que se encontra mais comumente são traços masoquistas na maioria dos neuróticos. Durante o crescimento e desenvolvimento da estrutura de ego, a criança está sujeita a 3 tipos principais de distúrbios, cada um dos quais deixará sua marca característica sobre sua personalidade. A privação leva à oralidade, a supressão ao masoquismo e a frustração à rigidez. Há uma certa correspondência com os 3 tipos de caráter de Abraham, mas Freud ainda está mais próximo, com seus tipos libidinais, o erótico, o narcisista, o obsessivo. A descrição freudiana do tipo erótico mostra que é idêntico ao caráter oral. São governados pela ameaça de perder o amor, e isto os torna peculiarmente dependentes dos que podem retirar seu amor. O caráter obsessivo não é masoquista, embora hajam fortes elementos masoquistas nele. Entretanto, é realmente na estrutura masoquista que o superego domina a personalidade, acompanhado de forte tensão. O tipo narcisista foi mais tarde descrito como caráter fálico narcisista. É o exemplo mais importante da estrutura rígida. Parece ser pouco provável que o indivíduo possa crescer em nossa cultura, estando sujeito a apenas um dos distúrbios mais comuns. A maioria das pessoas exibe uma combinação variável de oralidade, masoquismo e rigidez. A análise de caráter não depende da pureza do tipo, mas do padrão dominante de comportamento. Quando fazemos o diagnóstico de caráter oral, isto não quer dizer que o indivíduo não tenha traços masoquistas ou que não apresente rigidez. O diagnóstico é o julgamento que o analista faz das tendências predominantes na estrutura do paciente. As técnicas de análise do caráter requerem que a interpretação analítica e o trabalho terapêutico sejam consistentemente dirigidos ao problema maior. As tendências neuróticas secundárias são analisadas em termos de sua influência na modelagem da estrutura final. Não podemos, certamente, concordar com a ideia de Freud de que a combinação de tendências erótico-obsessivas narcisistas seria uma norma absoluta à harmonia perfeita. A saúde mental não é devida à harmonia de tendências conflitantes, mas à eliminação do conflito. Todos os adultos que buscam terapia analítica assim o fazem devido a algum distúrbio em sua habilidade para agir ao nível da realidade. A realidade adulta requer que um indivíduo funcione satisfatoriamente em seu trabalho, em suas relações sociais e quanto à sua sexualidade. O neurótico não nega esta realidade, pode questioná-la em seus padrões, mas gostaria de ser capaz de conviver com eles. O caráter oral não funciona ao nível oral, mas ao genital. No entanto, este funcionamento é enfraquecido pelas tendências orais e necessidade de segurança, o medo de perder o objeto amado e etc. A necessidade do masoquista de constante reafirmação e aprovação limita sua agressividade no trabalho e sexo. A rigidez provoca uma imobilidade que impede o funcionamento. A psicanálise e a análise bioenergética revelarão a natureza destes distúrbios e algumas das experiências mais precoces que levaram a eles.